tudo para dar errado e deu certo. A diferença na vida desses dois personagens está na atitude ou nas atitudes que cada um dos dois tomou. Primeiramente vamos falar sobre Absalão. Quem era Absalão? Filho do rei Davi. Nascimento nobre, nasceu no berço de ouro, sangue azul nas veias. Ele era um moço bonito. Diz o texto que nós lemos que em todo Israel não havia um homem mais bonito que Absalão, admirado pela sua beleza. Ele tinha uma linda cabeleira que todos os anos ele cortava, pesava 2,4 kg. Já pensou que é 2,4 kg de cabelo? Era muito cabelo. E por onde ele passava, ele chamava atenção pelo seu porte físico, seu porte atlético, aquele jovem saradão, bonito, tudo mais, e era admirado pela sua beleza. Só que na vida de Absalão aconteceram algumas coisas, e por causa das atitudes que ele tomou, ele teve um fim não muito bom. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e tinha um outro co-irmão chamado Aminon. Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar, e ele acabou cometendo um incesto. Ele teve uma relação sexual com a sua própria meia-irmã. E era filha de Davi, os dois filhos de Davi, só que de duas mulheres diferentes. Mas não deixa de ser um incesto, porque a Tamar era meia-irmã de Aminon. Aminon se apaixonou e alguém lhe deu um conselho muito errado, dizendo assim: olha, Aminon, finja-se de doente, peça para alguém chamar sua irmã Tamar para ela vir cuidar de você. Quando ela estiver cuidando de você, peça que fechem a porta e agarre ela à força. Aquilo foi um ato vergonhoso na vida de Tamar. Aquilo deixou-a marcada. Aquilo trouxe tanta tristeza que seu irmão Absalão descobriu e falou: o que houve com você, minha querida irmã? E ele descobriu que Aminon havia forçado a se deitar com ela. E o que eu acho interessante na Bíblia é que ela conta todas as histórias, tudo, não esconde nada. Ela fala tanto dos pontos positivos como também dos pontos negativos na vida dos seus personagens. E ela fala sobre o adultério que aconteceu na vida do rei Davi. E desde que ele cometeu aquele adultério com Batseba, diz que as coisas na casa de Davi andaram só para trás. Davi, que havia tido um reinado com tanto êxito, com tanto sucesso, até aquele momento do adultério, a partir daquele momento as coisas começam a andar para trás. Desgraças, sangue, violência, atos ruins aconteceram na vida de Davi, na família de Davi. E esse foi um dos atos tristes que aconteceram depois que ele cometeu o adultério com Batseba. E houve incesto entre os seus filhos, e dali a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Sabe o que nós aprendemos com isso? Deus perdoa o pecado. No Salmo de número 51, Davi se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, seus pecados foram perdoados, foram apagados. No Salmo de número 32, ele canta: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas tem uma coisa: Deus perdoa o pecado, Deus esquece, mas as consequências sempre ficam. Se eu pecar, Deus vai perdoar o meu pecado, mas as consequências sempre ficarão. E quão tristes são as consequências do pecado. Na vida de Davi trouxe muitas consequências tristes, muitas consequências sérias. Aconteceu esse incesto na vida dos seus familiares, seus próprios filhos. Em seguida, pior ainda, Absalão matou o seu próprio irmão Aminon. Ele preparou uma cilada, uma armadilha para ele, convidou-o para um banquete, um almoço, e lá ele deu ordem aos seus criados: olha, quando Aminon estiver alto do vinho, de fogo, embriagado, vocês vão e matem ele. Podem ficar tranquilos que a culpa, a responsabilidade é toda minha, disse Absalão. Depois desse assassinato, olha só que tragédia na vida da família de Davi. Um incesto, um assassinato. Agora Absalão fugiu 3 anos para Gesur, uma cidade longínqua, uma cidade distante. Absalão ficou morando 3 anos lá, sem ver a cara do seu pai. Um dia ele sentiu vontade de voltar para Jerusalém. Ele pediu que o rei o recebesse. Ele mandou um recado, pediu que alguém mandasse avisar o rei para o recebê-lo de volta.
E Davi consentiu que ele voltasse. Só que nessa volta de Absalão, ele ficou 2 anos. Ele já havia ficado 3 anos em Jesus. Agora ele ficou mais 2 anos em Jerusalém, sem ver a cara do seu próprio pai. O seu pai ainda entristecido por ter perdido o filho Aminon. O seu pai ainda guardava um ressentimento do seu filho. E ele não quis vê-lo por mais 2 anos, totalizando assim 5 anos sem ver a cara de Absalão. Até que Absalão um dia pediu, suplicou: olha, eu quero ver o rosto do meu pai, eu quero que ele me veja, eu quero estar em contato com ele. E Davi consentiu. Davi apenas o beijou no rosto, e a Bíblia não relata mais nenhum diálogo entre os dois. Certamente, aquele ato de rejeição de Davi para o seu filho gerou em Absalão algum ressentimento. Estava aí uma família toda ressentida, mágoas, ressentimentos, violência. E agora Absalão, nutrindo aquele ressentimento por seu próprio pai, ele arma um plano estratégico. Quando ele saiu levando uma comitiva após si, ele se colocou no caminho que dava para a entrada da cidade. E todas as pessoas que vinham ter algum ato para ser julgado perante o rei, ele interceptava essas pessoas, ele tratava com bondade, ele pegava na mão, ele dava beijinho na mão, ele dava beijinho no rosto, e ele dizia assim: olha, pode falar a tua causa perante mim, que eu estou aqui para ouvir, mas não tem ninguém da parte do rei que possa te ouvir. Ah, bem queria eu ser o juiz desta nação, para poder executar o juízo, para executar a justiça, para poder administrar melhor essa cidade que parece que está meia abandonada. Sabe o que Absalão estava fazendo com isso? Roubando o coração dos homens. Absalão estava armando uma estratégia para usurpar o trono do próprio pai. Absalão estava armando aquela estratégia para tomar o poder das mãos do pai. Gente, olha, reparem só, tudo consequência do pecado de Davi. Houve um incesto, houve um assassinato, houve a dor, mágoa, ressentimento, rejeição, e agora um grande ato de traição por parte do próprio filho Absalão contra Davi. Mas diz a palavra do Senhor em Provérbios 16:18, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. E diz ainda o texto de Provérbios 16:18, que vocês podem ler aí também no projetor: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Primeira carta de Pedro 2:13-17 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Algumas atitudes, como eu havia falado, Absalão tomou, e essas atitudes levaram ele ao fracasso. Ele que tinha tudo para dar certo, acabou dando errado por causa de umas atitudes que ele tomou. A primeira das atitudes dele foi o desejo de vingança. Romanos 12:17-21 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? A palavra do Senhor vai contra todo desejo de vingança. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Absalão nutriu o desejo de vingança pelo seu próprio irmão Aminon, e aquele desejo de vingança não deixava livre um só momento sequer. Ele acordava com o desejo de se